reforma do Judiciário prevê a proibição de nomear parentes até terceiro grau também no Executivo e Legislativo. Como 320 deputados empregam parentes, é difícil aprovar a proibição. Tem gente achando que nomear 1 ou 2 parentes não faz mal e outros propondo cotas de parentes. Você, que é eleitor e contribuinte, acha que é ético nomear parente, por melhor que ele seja, a não ser por concurso? Vamos discutir isso no Espaço Aberto. Mande suas opiniões e perguntas para www.redeglobo.com.br/Globo News. As crises mundiais, nas imagens da intolerância, embates militares e ideológicos, o meio ambiente e o futuro do planeta, a ciência criando um mundo diferente, as grandes questões internacionais, os rumos do Brasil. Sem Fronteiras, com Marcos Uchoa, Mônica Waldvogel e Jorge Pontual. Toda quinta, 11 da noite. A Globo News na internet. Digite www.redeglobo.com.br/Globo News. Você encontra as colunas do consultor Valdez Ludwig e do antropólogo Luiz Almeida Marins. Start, o novo filme de Nelson Pereira dos Santos. O cineasta está em Pernambuco filmando um dos maiores clássicos sobre a alma brasileira. O livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. No Rio, versos de Shakespeare e marchinhas de carnaval no espetáculo Sonetos, da Companhia de Navegação Teatral. Em São Paulo, uma exposição homenagem a um dos maiores críticos de literatura do país, o professor Antônio Cândido, autor de um livro que há 40 anos vem ensinando gerações. Start, nesta terça, 11 da noite. Um perfil surpreendente dos grandes nomes do nosso esporte. Eu quero levar alegria para o meu país, eu quero tentar tirar as crianças de rua. Conquistas, histórias, momentos decisivos. A trajetória dos heróis que fazem a glória do Brasil. O sucesso não existe atalhos, o caminho para o sucesso é muito trabalho. Espaço Aberto Esporte, com Galvão Bueno. Toda terça, 9h30 da noite. Observando e principalmente ouvindo a natureza, que ele criou e imaginou um novo tipo de percussão. Fez novos instrumentos. A inspiração veio do Amazonas, do barulho da madeira e do barulho da água. Mas essa é apenas uma faceta do nosso entrevistado, grande compositor, grande arranjador, músico respeitado nos Estados Unidos, Gaudêncio Thiago de Mello. Primeiro eu vou pedir para você apresentar esse instrumento aí que a gente ouviu com barulhinho da chuva, é uma delícia. Este é cópia fiel da correnteza do Rio Amazonas e seus barrancos, feito de bambu na cidade de Nova York, que é outra selva, imitando o barulho das águas em cima das folhas altíssimas das árvores centenárias. E eu vou pedir para você mostrar outros instrumentos, né, que você fez a partir da matéria-prima da Amazônia. Tem aquele ali da tartaruga, que tem 2 sons diferentes, são 2? Exatamente, são 2 sons e tocado principalmente em gravações. Bom que o instrumento é lindo e é prático mesmo, né? Também. Esse aqui é um tipo de cuia e que pode ser tocado, é tipo africano, mas pode ser tocado também para emitir sons. Por isso que tem essa abertura aqui, né? Exatamente. E esse instrumento aí é casulo? Em verdade é um casulo. As borboletas saem por detrás e o casulo cai ao chão.
Conseguimos um pedaço de nylon e enfiamos pelas bordas e pode ser tocado, quando gravado, dessa maneira sutil. Ou mais forte. É impressionante como a natureza oferece esses tipos de sonoridades completamente diferentes. Esse aqui é o boca de barro? Esse é o boca de barro que eu vou pedir que você segure o pau eu seguro a chuva. Esse eu faço os desenhos, é como se fosse, eu chamo de lâmpada de Aladim. Não? É isso aí. Mas, em verdade, era para ser essa parte para frente. É feito de argila esse, eu tenho de barro, é chamado boca de barro, esse é o boca de argila. Nossa. E quando toca no colo, oferece duas tonalidades. São infinitas as possibilidades que você tem aqui, e né? tem os agudos. Vai ter que saber usar, viu? Porque se eu ficar batucando aí não vai sair nada. Não tem uma história interessante dessa tartaruga aí que você tinha mostrado antes, de como você conseguiu esse casco? As tartarugas, quando vêm desovar, quando o rio Amazonas desce, tem as praias, e elas vêm desovar. E as pequenas vêm para sair da água e tomar um pouco de sol. Ao brigarem, e qualquer acidente em que eles fiquem com o casco na areia, eles fazem todo o esforço para virar e poder, então, ir para a água. Uhum. Esta, infelizmente, não pôde revirar. E em 3 horas de sol do Amazonas, mata qualquer tartaruga que fique sem possibilidade de alcançar as águas. Ai, tadinho. Então, vêm os animais e devoram tudo que tem dentro, depois de mortas. E depois nós limpamos todos, tanto que isso aqui fica quase... Fóssil, né? Fica esse fóssil completamente. Depois limpado, passado todo tipo de elementos químicos para que elimine qualquer outra coisa dentro. Que é uma obra de arte. Mas né? isso é difícil de imitar, não? Esse é natural. E nossos índios também, é que bom lembrar que você é amazonense, né, Gaudense? Nossos índios também oferecem pra gente instrumentos interessantes. Tem um apito que você tinha me mostrado antes. Sim. E esse apito aqui, que é dos índios de onde mora meu irmão, o poeta Tiago de Melo, que é em Barreirinha. E no Rio Andirá, os índios Andirás, eles fazem esse trabalho, que é feito de uma madeira especial do Amazonas, chamada cedro. Então, dos meus CDs, lindo, com Carlos Barbosa Lima, Charo Isma, Paul Inter, eu uso muito esse som. E na minha escola, eu mostro para os estudantes o que os índios fazem de uma maneira primitiva. E agora eu faço esses aqui, não com cedro, mas com uma madeira americana chamada oak, e faz o mesmo som. Então, lá como eu gosto de oitava, eu faço esse. Ah, esse é um outro tom. É uma oitava desse. E é muito bom para gravar, não? Esses sons que vêm da impressão de selva, não? Quer dizer que os estudantes americanos estão aprendendo com os nossos índios também? Em verdade, quando vamos trabalhar sobre assuntos, por exemplo, América do Sul, em que inclui a chamada rainforest, que é a floresta amazônica, a ecologia, a manutenção a proteção da floresta, eu sou chamado para falar para os estudantes de 7º, 6º, 8º, 9º graus, e você bota o mapa do Brasil e eu digo onde eu nasci, onde é Manaus, onde é Belém, e vamos mostrando os instrumentos que vêm de diferentes regiões. E fazemos o mesmo com relação ao México, fazemos o mesmo com relação a Nicarágua, onde tem vários instrumentos que eu não trouxe aqui, de El Salvador, de Guatemala. E cada instrumento tem um elemento preponderante na educação das crianças com relação à geografia e, primeiro, geografia humana. Ah, maravilhoso. E ao mesmo tempo que você lá mostra o que nós temos aqui, agora nós te chamamos de volta, você fez agora um curso em Brasília, para ensinar um pouco também dessa sua experiência. Como foi esse curso? Através de uma grande pianista de jazz, compositora Helenice Maranese, de Brasília, ela tocou em vários concertos algumas composições minhas. E
indicou meu nome para o Dr. Carlos Galvão, que é o diretor da Escola de Música de Brasília. E por 22 anos eles têm esse curso internacional de verão, onde vem professores da Alemanha, dos Estados Unidos, da Bélgica, da França e do Brasil todos, os grandes músicos que vão lecionar, que vêm para lecionar nesse curso de verão. E eu fui convidado para vir aqui a introduzir pela primeira vez no Brasil esse tipo de percussão orgânica, mas como compositor, poucas pessoas sabiam, a não ser aquelas que conhecem meu trabalho nos Estados Unidos. Então foi uma oportunidade de eu mostrar as minhas composições tocando no Teatro Nacional Vila Lobos e no outro teatro, as minhas composições modernas, composições de jazz e também as composições clássicas. Então eu fui um dos poucos pessoas que podia mostrar o trabalho, tanto popular, jazz, como erudito. E é bom a gente destacar aqui, né, que o Gaudêncio foi indicado no Grammy do ano passado, o álbum que tinha 6 composições suas, o álbum da violonista Sharon Bean. Pela primeira vez o Brasil entrou numa categoria diferente do Grammy, né, que a gente sempre ia para World Music e coisas assim, entramos para o crossover. Crossover, clássico. Crossover. Me explica primeiro o que é esse crossover clássico, essa nova categoria do Grammy que você conseguiu com 6 composições ajudar aquele CD a ser indicado. É que a música antigamente era só clássico e popular. O clássico crossover veio fechar uma lacuna que havia, que eram os intérpretes clássicos, de música clássica, cellistas, pianistas, violonistas, a interpretar compositores contemporâneos, inclusive aqueles que já morreram e os que ainda vivos, de uma maneira clássica. Então, por exemplo, quando você toca e grava uma peça do Pixinguinha, que morreu há 102 anos atrás, quer dizer, que nasceu 102 anos, e comemoramos o centenário 2 anos atrás, é tocar de uma maneira clássica. A Sharon toca, o Carlos Barbosa Lima interpreta, o John Williams e o Vila Lobos. Quando você toca o Choro do Vila Lobos, é uma peça que vem do popular e arranjada e composta de uma maneira clássica, na maneira de tocar. Então, era o violão clássico sozinho. E quando eu comecei a tocar, primeiro inicialmente com Carlos Barbosa Lima, os meus 10 cantos amazônicos, que eu chamo Cantos para o Morubixaba, Chants for the Chief, é a primeira vez que eu uso esse tipo de percussão para ir casar exatamente com um tipo de trabalho clássico, a maneira clássica de tocar peças contemporâneas. Contemporâneas, sim, são cantos, mas podemos, no Chants for the Amazon, são peças, algumas delas foram não lançadas a primeira vez, gravadas pela primeira vez, e tem trabalho de Agustin Barrios, trabalho de vários compositores, nesse último John Duarte, e são peças que vêm do popular e como Vila Lobos incorporado de uma maneira clássica. Qualquer guitarrista clássico hoje em dia pode tocar, e a diferença é que quando eu toco com a Sharon, que vamos tocar, por sinal, dia 18 e 19 em Alabama, em Birmingham, quando nós tocamos, nós procuramos não fazer ritmo, procuramos tocar com a sonoridade. Por exemplo, um instrumento que eu ainda não mostrei é a boca do mato, feita de madeira amazônica, e tem um som diferente. É tocado entre as pernas, que eu não posso fazer agora, mas se eu vou tocar uma melodia, por exemplo, do Vila Lobos, e a melodia seja eu procuro tocar a melodia, o ritmo da melodia em diferentes tonalidades do instrumento. E uma coisa que dizem muito sobre a sua percussão, que os críticos estão chamando de única, é porque ela não é só uma percussão de ritmo, não é? Você consegue pautar aí também a musicalidade da coisa, né? Nós fazemos 75% o ritmo
o ritmo da melodia. E se for choro, eu não vou fazer. Eu toco a melodia como se fosse um outro violão, ou como se fosse um cello. Então, se fosse um duo. Então, eu escolho a parte da caixa, da boca de mato, que entone, que fique mais parecido com as cordas do violão, ou do violoncello, não nesse caso. Eu não posso deixar de comentar que você, hoje, um músico consagrado, já foi um técnico de futebol consagrado, ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo em cima do Santos do Pelé. Como é que foi essa época? Começava que eu vim estudar em Belo Horizonte arquitetura. Eu já trabalhava numa firma de arquitetura como desenhista, assistente desenhista, por uns 5 anos. E já no primeiro ano eu abandonei a educação física e abandonei a arquitetura e fui fazer educação física. Os professores achavam que eu era um líder por natureza. Terminei estudando os 4 anos de curso superior de educação física e treinei, por exemplo, Uberaba, em Minas Gerais. Passei o ano de 60 lá e vim em 61, em um ano de 60 final, para a Escola Nacional de Educação Física na Praia Vermelha. Lá, conhecendo Lídio Toledo, que era um médico do Botafogo, nós tínhamos que fazer um estágio, como os médicos fazem no hospital. Nós, treinadores, profissionais, teríamos que fazer um estágio. E Lídio falou com Paulo Amaral e eu vim fazer estágio. O assistente do Paulo era o Marinho Rodrigues e fui trabalhar. O Paulo foi 3 meses depois para a Europa treinar o Milan da Itália. E eu fui então trabalhar com o Marinho. E nesse período o Botafogo tinha um time como Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos, Rio, Didi, Ayrton, Garrincha, Quarentinha, Marildo e Zagallo, um time que ganhava de todo mundo. E o bicho era muito bom, o salário era pouco, mas o bicho era muito grande. Não, as compensações. Daí fomos fazer um torneio na Colômbia, o Deportivo Cali me fez uma oferta, tipo a máfia, que eu não pude resistir a dizer não. Era muito dinheiro na época para mim, vim uma pessoa pobre. E treinei o Deportivo Cali. Depois eu treinei o União Madalena, na cidade de Santa Marta. E foi quando eu vim, então, depois aos Estados Unidos, definitivamente desde 66. E fui dirigir o New York Generals, que depois, no ano seguinte, virou o Cosmos. E eu tive jogadores como o ex-treinador da seleção campeão mundial da Argentina, o Menotti. Foi meu jogador lá também. Deixa eu entender uma coisa, você ganhou do Pelé aqui no Brasil e depois ganhou do Pelé lá de novo? Também ganhamos do Santos no Maracanã pelo Botafogo e num jogo entre o meu time, New York Generals, e o do Pelé, ganhamos de 5-3. O Pelé ficou com isso, né? Até hoje eu creio que ele está atravessado. Ele sempre diz, mas ganhamos depois de 5-0 do Botafogo. Eu disse, mas eu já não estava mais lá. Mas aí não tem mais graça. No Amazonas, quais foram as suas influências musicais quando você era criança? Eu fui criado num lar religioso batista. Os missionários de Mississippi, os americanos, converteram os meus pais, meus avós. E fomos criados ouvindo as harmonias belíssimas dos hinos anglo-saxões, para mim da Inglaterra, dos autores, com letras em português. A diferença entre um espiritual, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Para quem está acostumado a ver Chico tira a língua, Chico tira a língua, Chico tira a língua do boi, a faca tá cega, a faca tá cega. Elementos do boi bumbá, que hoje em dia já é outra coisa, virou um super carnaval amazônico. E as tradições, as tradições bem primitivas, as coisas que os avós, meus pais ouviram, que contratavam os bois bumbá, o mina de ouro, o caprichoso, o corre-campo. Eram pessoas, 200 pessoas, vestidas de índios, vestidas de vaqueiros,
a vir na frente da sua casa, no terreiro, e cantar a Catirina, o Pai Francisco. Daí é que eu tenho uma canção chamada Meu Boi Bumbá, que foi lançado através da Universal Music, por Arnaldo Solteiro, que é o produtor de um sucesso tremendo, a Trip to Brazil, uma viagem ao Brasil, número 1. Ele agora, o sucesso foi tão grande que a produtora, a companhia, a Universal Jazz Music, produziu o segundo CD, o Trip to Brasil, número 2, na qual Itamara Curax está cantando mais que nada, e eu com meu boi bumbá. Então, dá para rolar um boi bumbá agora? Eu acho que está no outro CD, esse CD que eu estou falando. O boi bumbá começa bem instrumental, bem forte, precisa de muita percussão, que eu uso outros percussionistas, mas eu temo eu não... Tentar só a melodia aí, né? Quem quiser ver meu boi bumbá, faça o favor, venha pra cá. Quem quiser ver meu boi bumbá, faça o favor, venha pra cá. Comadre Catirina já dançou no meu quintal, e o velho Pai Francisco, que figura genial, entrou logo na dança e vai por aí. Entrou na dança ali no meio do curral, não, e largou a espingarda para tocar seu birimbau. Mas é um arranjo tremendo que vai... Eu preferia não deturpar. Não, você não quer botar ele, vulgarizar não, ele porque aqui, senão né? eu ia dizer, mas é isso, então eu não quero. Tá certo, mas pelo menos a gente ouviu um pouco. Eu vi o arranjo, mas é interessante, porque a letra é bem tradicional, não? Você já mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Lá você começou tocando bossa nova? Eu tocava tudo que era do Jobim. Eu comprei uns álbuns e comecei a estudar com a idade de 33 anos, música. Consegui uns professores que me ensinavam a ler, a leitura, e Dorival Caymmi, que eu sempre gostava. Eu sempre cantava nos coros da igreja, nós tínhamos um quarteto, oiteto, até um coral de 200 vozes pelo Livino da Alcântara, um maestro. Deixa eu só te interromper, aí a chuva, a gente foi falar aí podemos fazer isso, podemos fazer até um podemos pegar aqui esse som maravilhoso, você vai me ajudar, devagar, competição com a chuva. É fiel, hein? Vem. Até os peixinhos do Amazonas aqui. Mas eu estava perguntando que você estava tocando nos Estados Unidos no começo. Então eu me lembro que a primeira vez que eu fui pago $30 foi para a graduação de enfermeiro da Universidade de Colômbia. E eu pus o violão e comecei a tocar só dançando, samba de uma nota só. E eu pus a mão na perna esquerda e eu começava a fazer o ritmo de violão. Quando eu parei de canção, eu notei que a minha perna continuava e era nervosismo, que era a primeira vez. Você não transformou o violão em percussão num show desse? Verdade. Não havendo outra solução, eu virei o violão e comecei a tocar. E todo mundo pensou que fosse parte do arranjo. Nasci o percussionista. E, em verdade, uma parte de mim é o percussionista, o outro é o pianista, o outro é o violonista, antes de eu quebrar todos os meus dedos. E o outro é o de band leader, e eu estou meu piano. Graças a Deus pude conseguir, através do ano, comprar um Steinway na minha sala, onde eu toco dó maior e aperto no pedal e parece uma orquestra. Então isso me inspira muito, o som. Gaudécio, primeiro, eu queria te agradecer a entrevista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por você ter mostrado tanta coisa bonita pra gente. Meu prazer. E eu não posso deixar de pedir para você, porque lembrando aqui que o CD do Gaudêncio, o Amazon, foi considerado o segundo melhor CD do mundo, só perdendo pro Bob Dylan, não foi isso? Verdade. Pela revista americana Downbeat. Então vou ter que te explorar, eu que estou aqui de chefe indígena, vou ter que te explorar um pouquinho mais, pedir para você tocar mais uma pra gente. Blue sky, blue sea, blue
that should be so glad can be so sad just because you're lonely. Wave after wave, like the pounding of my heart when I start to recall how you always knew the words to make me forget my tears. All the years when you loved me, I could never let you go.